Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero passar para vocês a minha experiência, que agora em 2025 eu faço 15 anos que estou na área de design gráfico. Então, para você que está pensando em fazer uma faculdade, tocar um projeto, como designer gráfico fora do seu trabalho, fazendo ali uma renda extra, ou pensando em mudar de profissão, às vezes você está na profissão e está infeliz e você gosta do design. Então eu vou passar um pouco da minha experiência nesses 15 anos de design gráfico. Sou formado em desenho industrial, e também tenho técnico em web design. Então eu vou contar um pouco da minha trajetória e colocar minhas opiniões aqui, minhas opiniões pessoais da minha experiência como designer no mercado de trabalho e também como freelancer. Então você que está pensando em entrar numa faculdade, será que vale a pena? Será que não vale? Será que o designer ele tem emprego no mercado? Ele consegue ter vagas de emprego no mercado? É possível mudar de vida através do design gráfico? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso e vai vinheta! Bom, pessoal, é o seguinte, hoje existe uma pergunta recorrente da área, que é se vale a pena cursar o curso de design gráfico, No meu caso, eu fiz o curso de desenho industrial, que basicamente é design de produto, tá? Porém, antes de entrar na faculdade, eu estive cursando o curso de web design. Então, antes de entrar na faculdade, eu já trabalhava, como designer. Então, esse ano aí vai fazer 15 anos, que eu estou na área mais ou menos. Embora eu comecei, de fato, a trabalhar como funcionário em 2011, Comecei numa empresa bem pequena, aquelas empresas que fazem fachada para loja e tal. E trabalhava informal praticamente, Pegava minha bicicleta, trabalhava da 1 às 5 da tarde. Nessa época eu devia ter 16, 17 anos, E nessa época, inclusive, eu ganhava R$250 por mês, para trabalhar da 1 às 5 da tarde, informal, Trabalhei durante um ano nessa empresa e a partir daí foi aonde eu comecei minha trajetória no design para chegar até hoje, Então, acho que a primeira pergunta que tem que ser respondida é: a faculdade de design, ela vale a pena, para o mercado de trabalho? Perante a minha experiência é o seguinte, a minha opinião ela é baseada na minha experiência. Então, eu vou falar o que eu vivi, e o que eu passei na minha trajetória, como essa parada de faculdade, ter ou não diploma, Como eu tive diploma, eu tenho diploma de desenho industrial e de web designer, eu senti que nas empresas que eu trabalhei como CLT, depois de alguns anos, eu tive sim uma vantagem perante outras pessoas que não tinham faculdade. Inclusive outras empresas, algumas empresas que eu fiz vários processos seletivos na minha carreira, basicamente eles não aceitavam a pessoa não ter a graduação na área, Seja marketing, seja design de produto, desenho industrial, publicidade e propaganda, às vezes até jornalismo, comunicação. Então, na maioria das vezes, nas empresas que eu apliquei, que eu aplicava a vaga, eles pediam ou estar cursando a faculdade ou você estar formado já, Geralmente são empresas que pedem uma experiência mínima aí de um ano, de até 3 anos. Então, para você que está pensando em seguir carreira como designer na área do corporativismo, que é muito diferente da área do freela, É muito diferente da área do freela. Você está pensando em seguir uma trajetória dentro de empresas. Eu vou falar para você que a faculdade, ela sim faz diferença. Não como um estudo, Às vezes a faculdade que você vai fazer é até muito melhor do que a que eu fiz, Questão de técnicas de estudo. Porém, eu vejo que isso não faz muita diferença para as empresas, A faculdade que você cursou. E sim ter cursado a faculdade. Ou estar cursando ou ter um diploma ali na parte de comunicação visual, na parte de comunicação, publicidade, propaganda, rádio, TV, audiovisual, enfim. Não precisa ser necessariamente o design gráfico. Eu penso que para você entrar numa empresa, você não necessariamente precisa ter uma faculdade específica do design. E aí depois que você está trabalhando na empresa, que você já está no mercado de trabalho, a gente vai começar a falar sobre o especialista na área. Que aí depois que você se gradua e entra numa empresa que tem determinadas demandas do mercado, você sim vai ter que se especializar,
independente da empresa que você entrar, simplesmente fazer a faculdade e falar, eu vou trabalhar com design, né? E você começar a trabalhar atendendo as demandas da empresa e você não continuar estudando o design gráfico por conta mesmo. Mesmo que você tenha feito uma faculdade EAD, por exemplo, eu acho que é muito interessante na área do design a gente comparar ela a todas as áreas criativas do mercado de desenvolvimento de projeto. Por exemplo, um arquiteto, um engenheiro de software, um engenheiro, né, projetista que faz ali uma ponte, que projeta uma ponte, um cara que trabalha com edição de vídeo, por exemplo. Todas essas áreas que a gente desenvolve projetos, eu conheci, né, com o meu conhecimento dentro da área ali do design e tendo uma relação próxima com outras áreas, outros profissionais, tanto da tecnologia, né, do TI, tanto da área de audiovisual também, tive contato, a área de engenharia, de desenvolvimento de produto. Eu vejo que todas essas áreas elas são correlacionadas a pessoas criativas que dependem de sempre estar estudando, né, para se desenvolver. Então, falar assim, a faculdade vai te dar uma base, né, e vai ser tudo necessário que você precisa para sua carreira. Se você está pensando em fazer uma faculdade para falar, não, agora estou apto a entrar numa empresa e beleza, já fiz a minha função. Cara, não é assim que funciona, né? O mercado ele funciona de evolução e melhoria contínua. Então, todas as empresas elas buscam profissionais que elas chamam em profissionais em T, né? É um cara que tem uma base generalista boa, foi o que eu experimentei, né? Eu sempre fui muito generalista na minha área e ter uma especialidade ali, uma base em alguma coluna ali, né? Alguma vertente, algum nicho do seu mercado, você ser melhor, né? Você despontar mais. Então, isso é muito importante você colocar no seu portfólio, por exemplo. Você ter um portfólio com as coisas que você gosta, né? Com o assunto, né? Com o nicho que você gosta de trabalhar. Então, a partir do momento que a empresa te vê, né, no mercado, ela vai começar a pesquisar no seu portfólio coisas que são relacionadas às demandas que ela tem internamente, né? Então, eu começo a minha carreira sempre como generalista, né? Atendendo, por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei foi uma empresa de comunicação visual. Logo após eu entrei numa outro nicho de empresas que era um grupo de empresas no mercado de saúde, né? Então ali naquela empresa, naquele grupo, eu já comecei a ser mais generalista ainda. Então eu comecei a estudar mais Illustrator, que na época o padrão do mercado era o Corel, Photoshop. Comecei a estudar Illustrator, comecei a estudar edição de vídeo, After Effects. Então são demandas que apareciam no cotidiano e, na minha opinião, você como designer júnior, talvez que está entrando no mercado ou pretende cursar uma faculdade, você ter um conhecimento base amplo é muito interessante para você conseguir destaque na hora de você fazer uma entrevista, uma seleção. Então hoje as áreas que eu vejo muito importantes para um designer constituir no seu portfólio e na sua carreira é saber o básico, né, de tudo um pouco. Então, por exemplo, o cara ele sabe um pouco de Figma, é importante, Adobe XD é importante, saber a parte de Illustrator, finalização de arquivos no Illustrator para impressão, Photoshop, saber fazer o corte lá da imagem no Photoshop muito bem feito, saber um pouco de regra de composição, né, para a empresa, e aí vai depender muito do que você vai querer seguir como carreira, mas você ter uma base, importante também saber um pouco de vídeo, né, um pouquinho de Premiere, uma edição simples para uma rede social e tal. Então você ter uma base forte, generalista, vai fazer você ter uma carreira, uma porta de entrada na carreira de designer para a empresa, para o mundo corporativo, eu acho que muito mais fácil do que você já começar como um especialista, né? O que seria um especialista? É o cara que vira motion designer no After Effects, por exemplo. É o cara que trabalha com UX e UI design no Figma ou no Adobe XD, que seja. É o cara que faz fluxo de projeto para a TI, né? Um UX designer ali pleno ou sênior. É um cara que trabalha com propriamente desenvolvimento de embalagem, né? Ou mercado 3D, né? O cara que ele é modelador 3D, o cara que ele
desenvolve look dev para 3D. Então, assim, o design ele tem várias áreas, né, que a gente se torna, né, a gente pode se tornar especialista depois no futuro, mas como base, o importante eu acho que é saber um pouco de tudo, até para você ter uma entrada mais fácil no mercado de trabalho corporativo, né? E depois, talvez, que você tiver no mercado corporativo, e aí sim você vai começar a se especializar, né? Entender qual área que você tem mais facilidade, ou talvez que você goste mais de trabalhar, né? E começar a traçar um caminho, né, para especialidade, né? Isso tratando do mercado corporativo. Foi assim que eu imagino que seja, né? Porque eu estou passando a minha experiência, mas foi assim que eu experimentei. Então, você ter uma base grande no mercado corporativo, você como generalista, eu acho que é muito mais fácil você entrar no mercado de trabalho. E uma coisa que a gente tem que entender, pelo menos foi assim comigo, que a faculdade ela não me ensinou software, por exemplo. Existem diversos tipos de faculdade hoje em dia de design gráfico especificamente no mercado, né, no Brasil, que provavelmente vai te ensinar até mais do que eu aprendi na minha faculdade. Criar uma expectativa que a faculdade vai ser suficiente para você entender sobre software, né, estudar software, eu acho que não é por aí. Então, você sempre está se atualizando é uma coisa que isso vai acontecer na sua carreira inteira. Né? Ter que se atualizar em questão de software, entender muito bem como que os softwares funcionam, né? E também saber para que cada coisa é utilizada. O cara ele é muito bom em Photoshop e ele tenta resolver uma parada que era para ser feito no InDesign, por exemplo, e no Photoshop. A indústria ela não tende a trabalhar dessa forma. Tudo bem, pode ser feito, né? Estou dando um exemplo aqui, mas o ideal é que você tenha uma gama de softwares, por exemplo, o pacote Adobe Creative Suite, que quando você vai criar um currículo, né, é importante você colocar o pacote Adobe. Então, se você é um designer aí que está entrando no mercado, você tem que saber um pouco de tudo sim, do pacote Adobe. Até porque os softwares se conversam justamente para isso, para você entender a resolver os problemas e certo tipo de problema em cada software específico. Então você não é um batedor de dedo no botão do Photoshop. Você é um cara, né, um resolvedor de problema, que o designer ele é justamente isso, que vai pegar aquele problema, aquele projeto, e entender como ele vai funcionar, como ele vai ser desenvolvido dentro da empresa, dentro do pipeline do projeto, e tentar encontrar a melhor solução para desenvolvimento daquele projeto. Então isso também tem uma base muito grande em questão de gerenciamento de projeto, porque as empresas, o corporativismo, eles algumas vezes, para você começar a subir de cargo, né? Você começou ali como júnior, você vai ter pleno, você vai ter sênior, enfim, gerente, enfim, você vai ter algumas patentes ali dentro do mercado corporativo, que em algumas empresas elas vão buscar o profissional que, além de fazer o dia a dia, ser o cara que pensa criticamente também. Então, você entregar soluções para empresas, diminuir custo para a empresa, né? Em questão de projeto, em questão de rapidez de solução, diminuir pipeline, enfim. Você tem que ter um olhar crítico dentro da empresa para tentar melhorar os processos. Então, o design ele basicamente é sobre isso, né? Ele é sobre resolver um problema da forma mais sustentável e menos custosa possível para a empresa, né? E que crie agilidade. Então, você ter esse olhar como designer dentro do mundo corporativo, ele é extremamente importante. Inclusive, você também tentar sair da sua área um pouco e estudar outras áreas. Por exemplo, eu mesmo fui buscar muito estudar a questão do audiovisual, a questão de como que um desenvolvedor de software trabalha, também é importante, né? Inclusive, eu até iniciei faculdade de ciência da computação, mas a matemática não é para mim, então acabei desistindo e indo para o desenho industrial. Mas você ter uma visão de TI, uma visão de cinema, por exemplo, você estudar cinema, fotografia, tudo isso vai agregar na sua carreira como designer, porque o designer ele não é só o cara que deve executar uma peça, um projeto, mas também é o cara que deve pensar criticamente, beleza? Então, pessoal, partindo do princípio que o cara vai fazer uma faculdade e ele automaticamente vai arrumar um emprego melhor na área do design ou não, ou partindo do princípio que o cara precisa ter uma faculdade ou não.
Isso daí é uma questão muito pessoal e muito de experiência de cada um no mercado. Por exemplo, se você é um cara aí que talvez você é entregador, motoboy, talvez você trabalhe aí numa empresa que você não queira trabalhar, né? Tipo um cargo que quer mudar de carreira, quer mudar de profissão e está buscando o design como uma forma de mudar de vida, né? Eu acho que a entrada do design no mercado de trabalho, né? Ela é muito fácil na questão de vagas, né? A gente tem bastante vagas no mercado, mas você tem que mostrar que você é um profissional competente, que você não é apenas um micreiro. O que é um micreiro, né? O micreiro é o cara que fala, eu vou usar aqui, vou estudar Canva, vou estudar algum outro software aqui, resolver um probleminha aqui de Illustrator ou no Corel, e aí eu vou arrumar um emprego numa gráfica. Isso para mim é um problema, tá? Porque se você está pensando que o design ele é uma fuga, né, de uma profissão que você não queira, não é muito por aí. Porque a gente tem que entender que o design gráfico, ou o design de produto, enfim, até o audiovisual também incluindo o design UX UI, né, o cara que desenvolve interface de programas e aplicativos, são profissões muito custosas na questão do estudo e do nosso tempo. São profissões que a gente tem que trabalhar muito, né? A carga de trabalho do designer e do audiovisual e do cara que faz o UX design, enfim, do motion designer, do cara que edita vídeo, são cargas de trabalho que no meu ponto de vista não é tão comum comparado a outros trabalhos. Geralmente o designer, o cara que faz projeto, o cara que entrega projeto, o cara que tem timeline de projeto, ele tem que entregar muito, né? E sempre tem uma pressão, né, no meio corporativista, ou até se você é um freelancer e atende cliente, né? O cliente ele sempre vai puxar a corda, sendo uma empresa ou não, pro lado dele. Ele sempre quer mais rápido possível, ele sempre quer agilidade, ele sempre quer compromisso do profissional. Então, assim, você usar o design como fuga, criação de conteúdo, ou o editor, ou o cara que desenvolve um site, né, web designer, você usar isso como fuga da sua profissão atual, eu vejo que pode ser um sinal vermelho ali ou amarelo. Porque são profissões que, cara, trabalha muito, a carga de trabalho é muito alta, a pressão sobre esse profissional é muito alta, e o nível de conhecimento que a gente tem que ter não é muito básico, não. Quanto mais você se desenvolve na profissão, mais você tem que estudar, mais você tem que ter conhecimento técnico sobre a área geral, né? Então, além de você conhecer o seu software ali que você vai trabalhar, você tem que entender todo o processo, né, de produção daquele produto, daquele projeto que você está trabalhando. Quanto mais visão de amplitude você tiver sobre o projeto, né, e passar isso para frente, vai ser melhor para você, porém é uma coisa que você vai ter que ter na carreira, né? Eu penso assim, que se for para você entrar na carreira de designer, na carreira de edição de vídeo, que seja para falar, é uma fuga do meu trabalho atual, e você não gostar muito do designer, você não ser um cara que sempre teve olhando essa área ali como uma área de interesse, eu coloco um sinal amarelo ou vermelho para você, porque não é uma profissão fácil, tá? São áreas que a gente tem que trabalhar muito, como eu já falei, a gente tem que estudar muito e se desenvolver bastante, além da nossa especificidade da nossa área. Tem que ter um conhecimento geral, né, do que a gente está fazendo. E aí, cara, entra uma parte também que as pessoas que querem sair ali ou mudar de profissão ou entrar na profissão, que é a parte do freelance, né, que é atender clientes, que é basicamente você ser um prestador de serviço para empresas e para pessoas. Então, basicamente, você vai coletar o cliente, né, e você vai trabalhar projetos com ele, sendo ele qual for. Sendo você um desenvolvedor de marca, por exemplo, desenvolvedor de interface de aplicativo, ou de site, ou desenvolvimento de site. Enfim, é você captar o cliente e entregar aquilo. E esse processo, né, esse tipo de trabalho, ele é um pouco mais fácil para você entrar no mercado de design, por exemplo. Você consegue ter clientes sem ter uma faculdade, por exemplo, né? Você já consegue começar a atender
até um horário fora do seu horário de trabalho. Trabalhei ali das 8 às 6 da tarde, e aqui eu vou pegar uma renda extra, né? Vou fazer uma renda extra ali depois das 6 horas da tarde, e vou tentar complementar minha renda com esse tipo de trabalho. Cara, isso é muito viável, eu acho que é uma fonte bem legal de renda também. Porém, se você está pensando em fazer isso só como complementação de renda, eu também vou deixar aqui um sinal amarelo e vermelho, porque isso pode tomar mais tempo do que você imagina. E hoje eu, como freelancer, né, depois da minha caminhada de 15 anos no mercado de trabalho e também trabalhando como freelancer, hoje eu sou autônomo como freelancer, hoje eu atendo empresas, e eu vejo que o que as empresas, as pessoas das empresas, elas mais querem do profissional de design, principalmente, é o compromisso com a entrega, a qualidade do trabalho e a agilidade. Então, as empresas, elas querem que você cumpra, né, com a promessa de data, timeline, deadline que você estipulou no começo do projeto, entregue com uma qualidade, não precisa ser excepcional, mas que esteja dentro da expectativa ali do mercado, tá? E você tenha a agilidade no processo, tá? Se você for olhar o mercado, como existiu uma questão de entrada de muitas pessoas no mercado audiovisual e design principalmente, você abriu muito o leque, né, para possibilidades e para pessoas diferentes entrando no mercado. E hoje eu vejo, depois de 15 anos, que você sendo compromissado, né, organizado e você sendo ágil, né, você conseguir entregar esses 3 parâmetros para o seu cliente, seja ele um cliente pequeno, seja ele uma indústria, seja ele um cliente grande, seja uma marca grande, você vai conseguir evoluir rapidamente no mercado como freelancer, porque tem muitos profissionais que prometem entregas, prometem qualidade, prometem preço e não entregam, né? Chega na hora da deadline do projeto, na hora de entregar o projeto e acaba não entregando. Então, você sendo compromissado, entregando o produto na deadline, sendo organizado e tendo uma comunicação ali sincera e fiel com o cliente, você provavelmente vai fidelizar esse cara, né, esse cliente, e vai ter indicação através dele. Porque muita gente tem dúvida na área do design gráfico como que prospecta cliente. A questão de prospecção de cliente, da minha trajetória, foi sempre arrumar um cliente pequeno, entregar um projeto bem feito, com qualidade e relativamente ágil, né, e ter indicação desse cara. Então você basicamente vai fazer a divulgação do seu trabalho através de indicação. Galera, tem muita gente que faz post pago no AdSense do Facebook, do Instagram, tem site, faz o Analytics, né, o Google Analytics com tráfego pago, enfim. Eu vejo que a melhor forma de você arrecadar cliente, né, de você prospectar cliente, sempre vai ser indicação. Você pode ter várias formas de ter prospecção de cliente, mas os melhores clientes, os melhores projetos e a melhor forma que eu vejo de prospectar cliente é através de indicação. Então, todo cliente que você captar, mesmo sendo um cartão de visita e um logo que você vai cobrar ali R$300 para o tiozinho ali do cachorro quente, a partir do momento que você entregou o projeto para esse cara, você se tornou uma referência para ele daquele assunto. Então, você entregar com qualidade, responsabilidade e agilidade é muito importante, porque a partir daquele momento que o cliente ficou feliz com o projeto que você entregou, né, falando do freelancer, ele vai te indicar de novo. E é assim que eu construí minha carreira, né? Mesmo dentro do mercado de trabalho, hoje eu tenho clientes, né, que foram indicações através de empresas que eu trabalhei. Hoje eu trabalho com empresas que eu já trabalhei internamente, hoje são meus clientes como prestador de serviço. Então você trabalhar, entregar um trabalho sério, ver o design como uma coisa séria, compromissado, entregar o projeto compromissado com o cliente, é uma coisa que vai te dar muito mais visibilidade do que, por exemplo, só entregar a questão de projetos com qualidade magnífico, aquele projeto lindo, maravilhoso que você coloca no Behance. Talvez isso seja muito mais importante do que a qualidade do seu design, a qualidade do seu ponto de vista sobre o design que você está entregando.
Então isso é um assunto que até é interessante outras pessoas comentarem aqui no vídeo, né, que já estão na área, porque assim, existe um parâmetro dentro do mercado que é a questão da qualidade, né? Então nem sempre o cliente ele quer aquela qualidade de cinema, aquela parada baseada no mercado, tem que ser aquele Behance bonitão, aquela apresentação bonitona, nem sempre é isso que o cliente precisa. Então por isso que eu digo que você entender o problema e entregar o problema da forma que o cliente quer, né? Ele precisa, ele depende daquilo, aquele projeto, você identificar aquele projeto personalizado para o cliente é muito importante. Você não só trabalhar daquele ponto de vista de designer, né? Porque o cliente ele quer talvez resolver o problema rápido, né? E às vezes é um problema muito mais simples, que às vezes o designer ele acaba se colocando muitas etapas para o trabalho dele para entregar uma qualidade muito alta, sendo que o cliente às vezes nem precisa disso, ele só precisa de resolver um problema rápido, né, ágil e que seja com uma deadline rápida, com uma qualidade às vezes que o designer acaba falando, putz, não é muito bem isso que eu queria e tal, não tá legal, mas cara, a gente tá aqui, né, como designer, para resolver os problemas do cliente. E qual que é o problema você resolver o problema do cliente, né? Que seja de uma visão do cliente. Então, existe muito essa barreira no mercado. E nem sempre você precisa colocar esse tipo de projeto no seu portfólio também. A demanda de design gráfico é muito alta no mercado, né? A gente tem bastante vagas de emprego no mercado, pelo menos o meu ponto de vista é esse. Hoje as empresas elas internalizaram o design gráfico, coisa que, sei lá, há 10 anos atrás era sempre prestação de serviço, era sempre uma agência pequena que atendia a empresa. Então hoje as empresas elas têm uma demanda tão alta de design que elas estão internalizando isso, né? Eu já trabalhei em várias empresas que passam por isso. Inclusive departamentos dentro de empresas de marketing que tinham audiovisual, design, gestor de marketing, tráfego pago, enfim. Então você tem o in-house, né, uma agência in-house dentro das empresas hoje em dia. E talvez aí 65% a 70% dos projetos que você está desenvolvendo dentro de uma empresa não são projetos que você vai falar, porra, eu vou pegar esse projeto e colocar no meu Behance. Então ter esse pensamento, né, diferenciar o cara que ele está começando, ele precisa entregar primeiro, ele precisa resolver os problemas de uma empresa para depois ele começar a desenvolver projetos, desenvolvimento de marcas, de branding dentro do mercado de design e começar a se despontar a partir do Behance dele, do portfólio dele, né? Então são coisas que a gente tem que separar dentro do mercado, né? Galera, eu acho que a gente também tem que ter um tomado de cuidado para o conteúdo que a gente vê na internet, né? Hoje eu vejo alguns ads pagos aí, tráfegos pagos dentro do Instagram, do Facebook, de pessoas vendendo promessas, tipo assim, pô, o designer ele vai ganhar até 20 mil reais por mês. Faço o curso, compro o meu curso e fature 20 mil reais por mês. Cara, não é nada impossível, né, nessa área. Até porque você tem várias áreas dentro do audiovisual, dentro do design, enfim. É possível. Só que vender essa promessa para mim é um grande problema. Porque esse não é o padrão de mercado. O padrão de mercado dentro de uma empresa do corporativismo ou até como freelancer, ele é muito menos glamouroso, né, do que esses cursos aí que fazem a divulgação. Eles vendem, né? Essa ideia de venda deles. Até porque se eles realmente faturassem essa grana toda aí, será que eles não estariam trabalhando com o que eles estão falando do que realmente vendendo o curso? Então será que vender curso é mais viável do que faturar aí essa promessa, né? Porque se fosse assim, cara, o designer que se disparou aí, que está vendendo um curso no mercado, que está prometendo a você faturar 20 mil reais por mês, pô, ele contratava ali mais 2 ou 3 designers e faria ali um estúdio, uma agência, e com cada faturamento de cada designer, ele estaria faturando aí 60, 80 mil reais por mês, se é isso que ele está vendendo, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essas promessas. Porque eu posso falar para vocês,
é muito possível mudar de vida com o design. Eu vejo que um parâmetro de uma média de mercado aí para um designer júnior, pleno e sênior, ele vai partir de 4 mil a até 12 mil reais no mercado corporativo, tá? Essa é a média de salário que eu vi acontecendo. Então, se você está querendo mudar de profissão e vê que o design é uma saída e você gosta da área, você quer estudar, quer se desenvolver, você vai ter essa média de salário no mercado. De 4, 3,5 até 12 mil reais. Isso vai depender muito da área que você vai estar trabalhando, a região, né? A região que você mora, se vai ser um trabalho híbrido, se vai ser um trabalho presencial, se vai ser um trabalho 100% home office. Então, essa é a média do mercado. Até 15 mil reais aí eu já vi profissionais do design ganhando. Obviamente, pessoal, que quando você está nesse parâmetro de ser um sênior na área de design, por exemplo, um diretor de arte, um gestor, você não é mais só o cara que mexe no software, né? Como não deveria ser mesmo. Você é o cara que toca um departamento, que tem uma verba, que depende muito de análise, gestão de projeto. A empresa ela vai te cobrar bastante como profissional para você gerir aquilo ali. Então, passa do design, não é só mais ser designer gráfico, tá? Dentro da área do 3D é muito mais possível, né? Hoje eu tenho um pouco de conhecimento 3D, eu me considero o júnior na área do 3D, trabalho um pouco com 3D, sempre gostei da área também, é uma área que paga mais. Então também é um nicho legal de trabalhar. Se você é um cara que trabalha com 3D, você já conhece o 3D, deixa um comentário aí. Eu tendo a entender, né, a ver no mercado que o mercado de 3D paga mais pelo fato de ter muito menos profissionais capacitados no mercado, né? A área de UX Design também é uma área que paga bem, porque você está na área de TI, né? Então é uma área muito interessante, é uma área que eu gosto também, atendo meus clientes na área de UX UI, principalmente no Figma ali, um pouco de UX de Adobe XD, né? Não é nada muito complexo, mas você consegue também captar cliente através do UX Design, através do Figma. Então é legal você ter no seu portfólio. E também é uma área que paga legal. Não tanto quanto o 3D, mas também é uma área que eu vejo que tem muito potencial. Geralmente você vai trabalhar com equipes de TI e o mercado de TI geralmente paga um pouco melhor. E aí você vai estar ali naquele movimento de TI, né? Dentro de uma empresa de tecnologia. Geralmente tem ambientes melhores de trabalho também, não é sempre. Tem que deixar aí um asterisco, porque depende muito da empresa que você vai trabalhar, depende muito da área. Então, conhecer o mercado, entender as vagas é muito importante também para quem está querendo entrar no mercado. Você ter um foco, né? Você ter um objetivo claro do que você quer é muito importante também, né? Porque você não fica muito perdido ali, você já começa no mercado e já meio que, eu quero me especializar aqui em UX, em UI, eu quero me especializar em 3D, ou eu quero me especializar em marca, atender clientes com marca. Então, cara, é possível você fazer os 20 mil reais que você comprou o curso aí, o cara que prometeu, né, no curso? É possível, cara. Só que eu, em 15 anos de design, já trabalhei em grandes centros, em grandes cidades, eu vi poucas pessoas faturando isso, perto disso. Então são pessoas que já eram mais velhas no mercado, são pessoas que já têm estúdio, são pessoas que já são gestoras no que elas fazem. É possível, mas não compre a promessa que em 1, 2 anos de design você vai chegar a faturar 20 mil reais no mês. Talvez você até consiga, né? Mas talvez você faturou ali em 1 ano, conseguiu fazer 1 mês aquilo ali. Então tem que tomar muito cuidado, galera, porque essas promessas aí de rede social, elas são tendenciosas, tá? Então, cara, a gente tem que pensar que o design, ele tá aí, ele tá com uma tendência de crescimento no mercado cada vez mais, ele é um mercado aquecido, tá? Mas a gente tem que entender isso, né? Que não é só você fazer a faculdade ou mexer ali no Canva, no CapCut e, cara, eu tô pronto pro mercado. O mercado é muito mais do que isso. Você ser técnico, generalista no que você se propõe a fazer dentro do design é muito importante. Você ter conhecimento técnico de software é muito importante. Você saber fechar um arquivo
uma gráfica, saber conceitos de UX design quando você vai trabalhar com isso. Então, estudar o design é muito importante. Você estar além do profissional padrão do mercado, medíocre do mercado, é muito importante. E galera, tem muito profissional medíocre no mercado. Eu posso falar para vocês. Se vocês estudarem um pouco a mais, ter um pouco mais de curiosidade sobre o que você está fazendo, sobre uma edição, seu conhecimento mais brando sobre uma gráfica, um arquivo, um conhecimento legal sobre diagramação, sobre UX copyright. Então, você ter um conhecimento abranger mais do que você faz no seu dia a dia, vai te colocar em vários patamares acima dentro do mercado de trabalho, tá? Então, galera, deixa seu comentário, deixa seu like, né? Toda a produção de conteúdo aqui dá um trabalho para editar, para gravar, para trazer pauta para vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, valeu, falou!